Oi, gente. Eu tenho várias novidades sobre Bolsonaro na Papudinha, mas antes das novidades, vamos relembrar, porque relembrar também é viver, né? O que ele falou, né? Vamos lá. A Papuda lhe espera. Boa estadia lá, valeu? Um forte abraço. Valeu. Parece que quem ri por último ri melhor, né? Aliás, rir é exatamente o que muitos dos governistas estão fazendo. A Maria do Rosário postou: e aí, Bolsonaro, a Papuda espera quem mesmo? Né? A Duda Salabert: a Papudinha, a Papudinha lhe espera, boa estadia lá. O Guilherme Cortez, enfim, chega de obstrução de justiça, a Papuda lhe espera. O Rubens Pereira Júnior: tem vídeos que envelhecem mal ou bem, né? Dependendo do ponto de vista. O Guilherme Boulos: aqui se faz e aqui se paga. Claro que os bolsonaristas já estão em modo, né? Olha só, o Carlos Bolsonaro e o Nicolas, eu não vou botar esse vídeo aqui não, viu? Mas eles dizem que mandar pra Papuda foi uma maldade. Muito mal. Crueldade do Alexandre de Moraes. Além da bobagem deles estarem dizendo isso, é importante lembrar que o Alexandre de Moraes fez isso porque ele estava pressionando pela domiciliar, não é? E não tem motivo para o Bolsonaro ir para domiciliar. E na Papuda, ele vai ter atendimento médico 24 horas por dia. Ele vai ter até assistência religiosa. Vocês estão ouvindo certo, né? Eu não acho que vai adiantar muito, porque assistência religiosa espiritual seria para pessoas com consciência, gente que se arrepende, gente que, quando escuta aquela parábola, né, aquela história de João 8, né, sobre Jesus, da mulher adúltera, que Jesus diz: quem for sem pecado que atire a primeira pedra, né, que é uma intuição ética para fazer as pessoas olharem para os seus próprios erros, extraordinária da tradição cristã. Esse tipo de guia espiritual que fala de intuição ética, primeiro que esse tipo de guia espiritual e ético não vai visitar o Bolsonaro, não faz parte do pessoal que segue o Bolsonaro. Segundo, se fosse, ele não iria ouvir, porque ele é desprovido de empatia, compaixão, essas coisas assim que a gente gostaria de estimular nas pessoas, e que algumas interpretações generosas do cristianismo, né, que lembram desses trechos, gostam de estimular nas pessoas, né? Mas enfim, é isso aí, né? O Alexandre de Moraes determinou, e as novidades da Papudinha são as seguintes. Quem mais está lá na Papudinha? Eu vou trazer alguns detalhes aqui para vocês, né? Quem mais está lá? Quem mais está na Papudinha é o Anderson Torres, lembra dele, ex-ministro da Justiça, também está lá. O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, que tentou dar um golpe no Brasil e impedir os nordestinos de votar, o Silvinei Vasquez, também está lá. Então, ele tem companhia, né? Não que ele vá ver esse pessoal lá, porque eu acho que cada um está na sua cela, né? Mas ele está lá. Mas olha, tem muitos benefícios. O Carlos Bolsonaro e o Nicolas falando tem maldade, está sendo torturado, esses exageros todos mentirosos, né? Da mesma galera que era contra direitos humanos, que dizia que era coisa para bandido, né? Lembra disso? Pois é, esse pessoal. Pois o Bolsonaro vai ter, olha a lista: assistência médica integral 24 horas por dia dos médicos particulares cadastrados pela defesa, deslocamento imediato para o hospital em caso de emergência, realização de fisioterapia em horários e dias indicados pelos médicos, entrega diária de alimentação especial, devendo a defesa indicar um prazo de 24 horas o nome da pessoa responsável pela entrega. Ou seja, as condições do Bolsonaro serão imensamente melhores do que os presos comuns, né? Até do que presos especiais. Mas vamos lá. Assistência religiosa do bispo Robson Lemos Rodovalho e do pastor Tiago Manzoni, às terças e às sextas, por 1 hora, né? Assistência religiosa. O que é que eles vão conversar, né? Não sei. Talvez eles conversem do escândalo do Banco Master, porque o André Valadão e o Zé Tel, o maior doador da campanha do Bolsonaro, estão envolvidos, né?
Então, a galera que financiou a campanha do Bolsonaro está envolvida no escândalo do Banco Master. Talvez a orientação religiosa falar sobre a galera da fé aí que está metida em falcatrua e com conexões com a família dele. Mas, enfim, vamos ver. Inclusão de Bolsonaro no programa de remissão de pena por leitura. O que é que ele vai ler? O livro do Ustra, que ele dizia que era da cabeceira. Esse não serve. Esse não serve, Bolsonaro. Não serve. Talvez poderia ler a Constituição, né? Mas não vai adiantar. No caso dele, não vai adiantar. Eu não acredito que ele vai ler muita coisa, né? Mas se fosse ler livros que falam da história do Brasil, da importância da conquista da democracia e tal, talvez, né, pudesse uma outra pessoa, não no Bolsonaro, levar algumas reflexões, né? Mas eu não acredito nem que ele vai ler, vai ter disposição para isso, nem que vai entender, nem que vai aproveitar isso. Mas ele quer, claro, tentar diminuir a pena com essa história aí. Instalação de grades, ele vai ter o cercadinho dele e barra de apoio na cama, para evitar que ele caia, né? E em outro local das acomodações, que deverá ser providenciada a critério da defesa. Ou seja, ele vai ter o cercadinho interno. Lembra que tinha o cercadinho dos apoiadores? Agora vai ter o cercadinho interno, né? Para ele, né? Instalação de aparelho de fisioterapia como bicicleta, esteira e escambau. Agora, ficou faltando, realmente ficou faltando, ficaram faltando algumas coisas, né? Por exemplo, ficou faltando o CEPAP. Diz que ele tem a apneia, né? Não tem. Vamos ver só esse vídeo aqui, depois eu vou tecer mais comentários. Vamos ao vivo, direto a Brasília. Informação importante do repórter João Rosa. Informação importante que acaba de chegar: o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou hoje a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, que é conhecido como Papudinha. O ministro justifica a medida alegando que a transferência permitirá o aumento do tempo de visitas aos familiares, a realização livre de banho de sol e de exercícios a qualquer horário do dia, inclusive com a instalação de aparelhos para fisioterapia, tais como esteira e bicicleta, atendendo à recomendação médica apresentada pela defesa do ex-presidente. Ou seja, a galera que diz que é maldade, o Alexandre de Moraes está atendendo a várias das exigências da defesa, tornando o estado do Bolsonaro mais acomodada à questão de saúde, para ele poder cuidar da saúde. Até porque, vamos combinar, a gente quer ainda ver o Bolsonaro julgado e condenado pelos crimes da pandemia. Nada dele, sabe, livramento de falecer, negócio de presídio. Não. É melhor ele ter atendimento médico mesmo e ser julgado pelos outros crimes, né? E aí, Gonê? Vamos adiantar aí isso aí? Segundo o ministro, as acomodações incluem cozinha, com possibilidade de preparo e armazenamento de alimentos, banheiro com chuveiro com água quente, geladeira, armário, cama de casal e TV. A gente lembra que toda essa determinação do ministro Alexandre de Moraes acontece após diversas reclamações, tanto de familiares de Bolsonaro quanto do próprio ex-presidente, em relação à Superintendência da Polícia Federal, onde ele está preso. Segundo os familiares, tem um barulho profundo ali naquelas acomodações, em qual causa estranhamento ali pelo presidente. Então, toda essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele determina muita coisa, porque são 36 páginas de decisão e uma delas também fala em relação à prisão domiciliar. O ministro, nesse primeiro momento, ele nega esse pedido de prisão domiciliar e pede que Bolsonaro passe por uma avaliação da Polícia Federal, uma avaliação médica, melhor dizendo, da Polícia Federal, para que, caso seja constatado alguma eventual ali doença, ele possa conceder a prisão domiciliar humanitária. Lembrando que a prisão domiciliar humanitária não dá para confiar nos médicos do Bolsonaro, né? Por isso que ele disse que vão ser especialistas da Polícia Federal que vão ser consultados em relação a isso daí. Agora, vejam a quantidade de benefícios, e o Carlos e o Nicolas têm a cara de pau de dizer que foi maldade, né? Olha, o vitimismo desse pessoal realmente é insuportável.
Realmente é insuportável. Agora, que a ironia dele ter ido finalmente para Papuda é boa, essa é. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos ou manda um pix para andretj@terra.com.br. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau, gente.